Bom dia, bom dia, bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje, quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021, iniciando mais um programa Bom Dia com Maria. Antes de começar o programa, eu queria convidar você que já nos assiste, que você possa acessar a nossa página no Facebook, vai lá dar uma curtida na nossa página, para que nós juntos possamos evangelizar os nossos irmãos. E hoje nós teremos um convidado muito especial dentro do nosso programa. Então não perca, você que já assiste, fique aí mais um pouquinho para nós partilhar o Evangelho junto com você. Amém? Fique agora com o programa Bom Dia com Maria. O Evangelho de hoje ele se encontra em Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixe que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderava de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram a barca para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, meu amado, meu irmão, como eu falei no começo, hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Para mim, quero te dizer, irmão Evandro, é uma alegria muito grande a nossa comunidade poder te receber aqui. E para mim é uma satisfação muito grande partilhar o Evangelho, a palavra de Deus, falar um pouquinho da palavra de Deus junto com você. Bom dia. Bom dia. Você possa se apresentar para os nossos irmãos aí. Bom dia, espectadores do programa Bom Dia com Maria. Agradeço, a comunidade, o Marlon aí pela organização e nos chamou para contribuirmos um pouquinho, com essa reflexão da palavra de Deus, iniciando o dia, E estamos em vários inícios, também início do mês de setembro, mês da Bíblia. Então, nada melhor do que aprofundarmos a cada dia a palavra de Deus na Sagrada Escritura. Marlon, esse evangelho de hoje, ele é um evangelho muito rico, Mas a gente tem que sempre olhar o evangelho perguntando, o que isso quer dizer? Nós podemos perguntar para mim, Mas quando a gente busca, às vezes, fazer um estudo um pouco mais aprofundado da palavra, nós perguntamos assim: qual a intenção também de escrever aquilo? Porque Jesus fez muitas coisas que não foram escritas. Mas por que então foram selecionados alguns dos seus feitos, alguma das coisas que ele fez? E o Evangelho hoje fala disso, Jesus que diz a Pedro: vai para as águas mais profundas, leve a barca até lá e vá naquela direção. Mas aí a gente tem um problema. Vamos pensar aqui qual que é o problema. Jesus era carpinteiro, Jesus não era pescador. Então Pedro
passou a noite inteira pescando e fala, poxa vida, eu sou pescador. Pedro provavelmente era mais velho, então ele tinha uma experiência de pescaria, né? E tem dias que a pesca é boa, tem dias que não é, né? Quem já pegou aí, por exemplo, na nossa cidade de Epitácio, foi entusiasmado para pescar e às vezes voltou sem nada, né? Às vezes até a isca o peixinho comeu, mas não piscou o anzol, né? E você fica meio frustrado. Então veja bem, ele pescava com rede e tal, não pegou nada. Então chega o carpinteiro e diz assim, vai mais para frente, aí ele vai por educação e respeito a Jesus, né? Mas ele não acredita muito, porque ele é experiente, ele tem a experiência da pescaria. Jesus não. Então, mas para surpresa de todos, né, a pesca é generosa, né? Então ela é generosa e eles vêm, enchem a barca, né? A tal ponto que Pedro chama outros ali para vem aqui dar uma ajuda, dar uma força, né? E porque é tamanha quantidade de peixe, vocês imaginam, era bastante, né? Aí termina também bem curioso, isso aqui é outro dado curioso, né? A força do chamado. Diz assim, que Tiago e João, filhos de Zebedeu, né, eram sócios de Simão, né? E estavam ali também e foram uns daqueles que testemunharam aquilo, mas eles, junto com Simão, largaram tudo e seguiram Jesus. Peraí, se ele era sócio de Simão, o que ele ia pensar, né? No pensamento humano, vamos fazer amizade com Jesus, nossa sociedade vai crescer, porque ele sabe o teu peixe, não é verdade? Pera lá, era sócio de Pedro, Jesus deu a dica, tem ali, qual que seria aos olhos humanos, né? Vamos nos ajuntar porque esse homem tem um dom especial e ele vai mostrar para nós, a gente vai ter uma renda melhor, né? Mas a palavra de Jesus é a seguinte, você, Pedro, será pescador de homens. De almas, né? A partir daquele momento, Pedro entende aquela mensagem, porque primeiro ele ficou com medo de Jesus, espantado, se ajoelhou e falou, se afaste. Jesus nem considerou muito isso de Pedro. Ele vai e fala assim, não, você viu isso aqui? Você vai ser pescador de homens. Junto com Tiago e João, seus sócios, eles a partir daquele momento deixam o serviço da pesca, deixam a pescaria, que poderia lucrar mais, ser amiguinho de Jesus, né? Para quê? Para ir segui-lo. Então, a autoridade de Jesus e o chamado dele é tão forte, invade tão grande a pessoa, no caso eles aqui no chamado, né, na vocação deles, é de tal forma que entra dentro deles, é algo extraordinário. Então eles abandonam aquilo que poderia ser lucrativo e passam a seguir então. Aí sim, eles se colocam como discípulos, como apóstolos, são discípulos, né? Primeiramente, aqueles que seguem. Para quê? Para aprender com o mestre. Se ele não entende nada de pesca, fez isso, imagine das coisas de Deus, do reino, né, da salvação, ele tem muito a ensinar. Tamanha é a capacidade, assim, a abertura e o encontro com Cristo, que transforma a vida daqueles homens, né? E homens simples, nós sabemos, naquela situação, eram pessoas simples, pessoas do povo, pescadores, né? Uma vida difícil e tudo mais, e deixam tudo, deixam ali a barca, as redes, tudo mais, né? Para seguir. Sim. É um sinal muito claro, né? Quem é que deixa tudo? Jesus não pediu para eles deixarem nada, só falou que seriam pescador de homens. Mas o chamado é tão forte que é uma resposta radical. Deixa a vida antiga, deixa o que fazia, para a partir daquele momento, então, eles serem, buscar, né, os homens, as almas para Deus, para Jesus, evangelizar, como assim o foi, né? É bem isso mesmo, tudo isso que o irmão falou. Jesus, então, nessa manhã, ele vem nos fazer um convite, um chamado, né? Assim como ele chamou Pedro para ser um pescador de homens. E muitas vezes nós não compreendemos esse chamado, porque às vezes bate dentro do nosso coração esse chamado, mas eu vou precisar deixar a minha família,
vou precisar deixar o meu trabalho para poder seguir as coisas de Deus. Não é isso que Jesus quer de nós. Alguns terão o chamado, realmente, talvez para deixar tudo. Alguns terão o chamado, por exemplo, hoje eu fui chamado há 3 anos atrás para participar dentro da comunidade, onde nós vivemos 50% uma vida comunitária e 50% a minha vida que eu já tenho, né? No matrimônio, com a minha família. E eu acredito que o nosso irmão, o Evandro, ele teve um chamado um pouco diferente, um chamado de vida, né? Chamado para viver a vida religiosa. Mas assim, o que nós precisamos entender nessa manhã, que esse chamado, nós precisamos discernir, né? Sobre esse chamado. Jesus convidou, Jesus chama Pedro, você será pescador de homens, a partir de hoje você será pescador de almas. E aqui do nosso lado está o nosso querido irmão Evandro, e eu queria aproveitar esse evangelho, irmão, né, e pedir para você contar um pouquinho para nós sobre o seu chamado, porque um dia Jesus também te chamou, né? Sim. Um dia Jesus falou, Evandro, a partir de hoje você será pescador de homens. E eu queria que você contasse para nós como que foi, se você se lembra quando foi esse chamado. Claro, eu não sou tão velho assim, Marlon, eu lembro, claro que eu lembro. Não, o que acontece, né? Eu sou aqui de Epitácio mesmo, né? Filho da terra, então desde 2016, eu como religioso eu voltei para cá, fui transferido e moro lá no Espaço Criança com os outros religiosos, né? Onde eu estou, na comunidade que eu estou, já passaram vários padres, né? Uns já faleceram, outros foram embora. Eu continuei, não sei porquê, né? Chegaram outros e nós estamos aqui na caminhada. Na dinâmica da vida é assim mesmo, né? Deus tem os seus propósitos. Então, o meu chamado, particularmente, isso se dá, para mim, me deu muito forte, a partir também no momento, não algo isolado, não foi nada isolado, sabe? Foi como você falou, foi um discernimento, um caminho, mas foi fruto de um incômodo, algo que me incomodava e que me exigia dar um passo, dar uma resposta, né? Logo depois que eu terminei a crisma, fui crismado e tudo mais, eu me coloquei à disposição da comunidade. Eu queria ser muito assim, puxa vida, eu gostaria de ajudar em alguma coisa na igreja. Então eu pensei, talvez a catequese, que eu me desenvolvo melhor, sempre gostei assim de ensinar, né, e tal. E assim foi. Então, ali dentro da catequese, como catequista. Mas o que eu descobri ali, Marlon? E inclusive isso foi um pouco assim decisivo para mim, para minha escolha para ser religioso, né? Entrar numa congregação religiosa. Eu descobri o valor da comunidade, né? E inclusive isso faz parte da espiritualidade cristã. Não existe cristão sem comunidade. Foi na comunidade de igreja, né? Comunidade de irmãos ali, que eu descobri minha vocação. Então, primeiro sendo catequistas, mas convivendo com outras pessoas, comungando a mesma fé, com os mesmos ideais, com os mesmos propósitos, e a minha aproximação com a vida dos sacerdotes, dos padres, aquilo foi me incomodando, e eu, poxa vida, será que eu poderia ser? Será que não? Será que eu tô fogo de palha, né, como diz? Então eu não quis, deixei esse pensamento de lado, achei que ia passar, não passou, ficou aquele incômodo, ficou me incomodando muito. E era aquela fase um pouquinho da decisão, né? Você já está quase completando 18 anos, você já tem que tomar uma decisão na sua vida, foi um momento difícil também, né? De escolha. Eu falei, meu Deus, se eu for para o seminário, aí você pergunta assim, mas e se não for isso, né? Enfim, o que eu senti? Senti que eu tinha que buscar pessoas para me ajudar no discernimento, né? E a primeira pessoa que eu partilhei foi a minha mãe. Então, minha mãe estava passando roupa ali e eu conversava muito com ela, aquela coisa toda. E aí eu falei, mãe, eu gostaria de ser padre. Minha mãe deu uma paradinha, continuou a passar e falou assim, meu filho, o que você escolher para sua vida, que te fizer feliz, eu apoio, né?
eu te apoio. Então ela não se opôs em nada. Ela falou assim, mas então, se você quer isso, você tem que ir lá conversar com o padre, né? Então, é claro, tem que manifestar. Então ela já deu um cutucão, ó, tá bom, mas então você tem que se mexer, né? Ninguém vai vir aqui. E assim foi, Marlon. Aí o primeiro padre que eu fui falar a respeito desse assunto foi com o padre Francisco, né? Ele já partiu aqui dessa vida e foi a primeira pessoa que eu falei da minha vocação, do que eu queria ser. Foi ele que me acolheu, foi ele que pegou meu endereço, telefone não tinha, né? Ali, e me chamou para conviver e fazer algumas coisas na igreja. Olha, eu celebro na roça, eu vou aqui, você quer me acompanhar? E eu, o jovem, querendo ser padre, fala, espera aí, o padre tá me chamando para essas coisas, que legal, né? Então eu fui junto com ele e ali eu fui aprendendo, fui fazendo os encontros vocacionais e também tive a graça de estar com ele, né, até os seus últimos momentos de vida, acompanhando. E também marcou minha vocação muito a figura dele, né, também como desprendimento, e assim dos outros que a gente foi crescendo. E quando eu parti para o seminário, né, eu parti, não sei, era uma convicção tão grande, era algo tão forte, que eu cheguei lá, parecia que eu nunca tinha ido naquele lugar, parecia que eu estava na minha casa, eu me senti bem, qualquer afazer que tinha que fazer estava tranquilo para mim. Enquanto alguns companheiros estavam chorando porque estavam com saudade de casa, o outro estava, eu vou embora, isso aqui é muito difícil de fazer. E eu ali, meu Deus, né, eu nunca saí daqui, já estou em outro lugar, e para mim é algo meio inexplicável. Então o meu chamado, Marlon, ele se deu dentro da comunidade, assim. Eu senti que o Senhor me chamou para algo maior. Como eu era catequista, ele me chamou para algo maior, né, que eu poderia ser. E eu nem sabia o que seria, na verdade, né? Ali que então que eu descobri também minha vocação à vida religiosa, fui crescendo, fui entendendo melhor o carisma, São Jerônimo, e já estamos aí, né? Eu já fiz 10 anos como irmão, em 2020, né? E estou aqui até hoje, né? Então, assim, é a graça de Deus que vai nos sustentando também. Vendo o seu testemunho, né, irmão, a gente consegue ver que a resposta foi imediata, assim como a de Pedro, né? Foi imediata. Mesmo, como você contou, no caminho você foi discernindo, você foi realmente vendo que era aquilo que você queria, enquanto pessoas que estavam lá dentro estavam chorando, né? Não estavam conseguindo compreender se era esse chamado. Exato. Mas a todo momento que eu escutei você testemunhando, deu para entender que o seu chamado, a sua resposta foi imediata. Foi uma decisão, vamos dizer assim, bem tomada. Porque, dado o momento, Marlon, você tem que deixar toda opção, toda escolha que a gente faz, ela também é uma opção, mas ela também é uma renúncia. Eu estava falando isso na igreja esses dias, né, para a comunidade. Você opta por casar, você sente que esse é discernimento, você renuncia à sua vida de solteiro. Você quer viver a vida de solteiro, você renuncia a uma família, né? Então você já não tem algumas coisas que vai ter na família. Ou seja, o que nós precisamos hoje, né? Ajudar as pessoas a discernir. Por quê? Porque hoje, mais do que antigamente, as possibilidades são muitas, mas muitas mesmo. Então, as pessoas entram em crise porque elas queriam um pouquinho de tudo e no fim não tem nada, né? E é difícil fazer uma escolha fundamental, por isso que em determinado momento vai mudando, trocando assim. Infelizmente, nessa troca não se solidifica nada. O tempo vai passando, então nós podemos ter pessoas às vezes mais velhas em crise vocacional ainda, porque não está claro o que elas querem. É preciso trabalhar muito isso. A palavra de Deus ilumina, porque a pessoa madura, quando escolhe, ela é capaz de renunciar, né? Às vezes a pessoa que não tem uma certa maturidade, então ela até faz a escolha, mas ela também não quer renunciar a outra. E nós precisamos levar a sério esse chamado e fazer na liberdade, porque Jesus, ele não obrigou nada, né? Se querem me seguir. E aí eles largam por livre e espontânea vontade e seguem, porque fala, se a gente for seguir Jesus radicalmente, não dá para continuar pescando, né? Então nós temos que fazer esse caminho aí.
É isso mesmo, é o compromisso, né, irmão? O compromisso, ele requer renúncias, ele requer muita renúncia. Para a gente ir encerrando, queria já te agradecer a sua presença, uma presença muito rica, né? Hoje essa palavra é uma palavra muito rica, e o seu testemunho também, testemunho rico, de muita persistência, e que Deus possa continuar te abençoando nesse chamado, te iluminando, que o Espírito Santo ele continue sempre nos dando força para que nós possamos continuar o nosso chamado. E a você que já nos acompanha, que você que está assistindo esse vídeo, que você possa também escutar essa mensagem que você escutou hoje, essa palavra de hoje, e você possa discernir também aonde é o seu chamado. Nós temos aí pastorais, né, irmão? Precisando de pessoas para responder no chamado. Nós temos a comunidade aqui também, onde também precisamos de pessoas que queiram participar dessa messe de Deus, né? Dessa messe de Cristo. Exatamente. A messe é grande, poucos são os operários, né? E quando a gente se dispõe a servir, a gente não vá esperando aplausos, elogios, né? Não. Quando se põe para servir, se põe porque é uma resposta a um chamado. Então, se aquilo está fazendo Deus feliz, basta, né? A consequência vai acontecer. Então a gente tem que estar tranquilo por isso. E eu costumo dizer assim, irmão, que o chamado, o carisma, o ministério, tudo isso é um presente que Deus nos dá. É um presente que Deus nos dá. Ninguém merece, né? Ninguém merece, é um presente que Deus nos dá. Então, como você bem falou, temos que responder esse chamado não para se aparecer, não para se engrandecer, mas sim para a honra e glória de Deus. Exatamente. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nos reunimos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu vou deixar